Com relação aos níveis linguísticos, a variação pode ser do tipo lexical, também chamada de semântico-lexical, fonética, fonológica, morfológica e sintática. O último tipo de variação linguística é a variação sintática. Essa diz respeito à diferença na estrutura das sentenças, ou seja, diferença na ordem dos constituintes que aparecem dentro de uma sentença. Então, coisas comuns que existem em português são a variação entre a ordem VS e SV, ou seja, a ordem sujeito-verbo e a ordem verbo-sujeito. Então, em 9, uma pista nova apareceu na investigação, versus 10 apareceu uma pista nova na investigação. Nós temos a diferença entre o sujeito vir antes ou depois do verbo. Da mesma maneira, em 11, um bebê nasceu e 12, nasceu um bebê, nós temos a diferença entre o verbo vir antes ou depois do sujeito. Outro caso é a variação na ordem entre o objeto direto e o objeto indireto do mesmo verbo. Então, 13, João deu um livro para Maria, o objeto direto vem antes do indireto. 14, João deu para Maria um livro, o objeto indireto agora é que passa à frente do objeto direto. Um fenômeno muito comum em português é o da topicalização, que envolve pegar um constituinte da sentença e movê-lo para o início e dar a esse constituinte uma interpretação mais ou menos como a de assunto da sentença. Então, em 15, nós temos João deu esse livro para Maria, em que esse livro é o objeto direto, na posição típica de objeto direto, versus 16, em que esse livro, João deu para Maria, nós temos esse livro deslocado para o início da sentença, topicalizado, como se costuma dizer em teoria sintática. Uma observação com relação a isso. Alguns fenômenos ficam no limite entre aquilo que seria a sintaxe e a morfologia. Então, por exemplo, na concordância verbal e na concordância nominal, existe variação em português. Então, na concordância nominal, nós temos os meus amigos, em que a marca de plural acontece em todas as palavras flexionáveis do sintagma, versus os meu amigo, em que a marca de plural acontece apenas no artigo e não nos demais elementos, não acontece no nome nem no possessivo. Da mesma maneira, em sumiram as joias versus sumiu as joias, nós temos a concordância entre o verbo e o sujeito aparecendo em sumiram, mas não aparecendo em sumiu. A rigor, isso diz respeito a morfemas. A presença versus a ausência do morfema de plural no possessivo, no nome e no verbo. Só que esse fenômeno também envolve uma relação entre palavras. Concordância não é um fenômeno puramente morfológico, porque a concordância é disparada pelo nível sintagmático. A concordância é um resultado de uma relação com uma outra palavra na sentença. Então isso está no limite entre morfologia e sintaxe. Então, muitas vezes isso é chamado de variação morfossintática, porque não é muito claro qual é o limite entre a morfologia e a sintaxe aqui. Na verdade, nós estamos justamente nos dois níveis ao mesmo tempo, tanto no nível morfológico quanto no nível sintático. Além disso, é comum também que se considere isso como variação sintática. É muito comum encontrar isso sendo tratado com o rótulo de variação sintática, porque é uma variação em elementos que desempenham funções sintáticas na sentença. Isso a gente também pode ver quando existe uma alternância entre palavras, mais palavras com função gramatical. Então, por exemplo, em 21 a gente pode dizer eu entreguei isso a ele ou eu entreguei isso para ele. Existe uma alternância entre a e para, às vezes pronunciado para. A alternância entre a e para não é considerado, por exemplo, alternância lexical, não é uma variação lexical. Aqui tem duas palavras diferentes para o mesmo conceito. Não, porque essas palavras têm função apenas gramatical. Então, quando a alternância é entre palavras apenas com função gramatical, isso não é considerado como variação lexical, mas como uma variação gramatical, ou seja, uma variação sintática. E, novamente, pode ser chamado de variação morfossintática ou apenas sintática,
Da mesma maneira que em 22, que nós podemos ter Maria encontrou ele ou Maria o encontrou. Então nós temos duas palavras para o mesmo conceito, nós temos o ele e nós temos o, só que essas duas palavras estão desempenhando uma função gramatical. Então isso é considerado variação também morfossintática ou simplesmente variação sintática. Muito comum vocês encontrarem isso.